Júlio, meu querido, sempre um prazer receber você aqui no Pitadas, cara. Sempre bom o papo. Bom, primeiramente, Cris, quando vier para São Paulo, dá um toque, ou eu ao Rio, não sei quando é que eu vou, mas se algum dia eu for, talvez eu avise. Eu estava tentando mostrar minha gata, deixa eu ver se ela aparece aqui. A Luluzinha, não, ali ela, tá vendo aqui, ó? Tá ali, tá ali. Só que Ela é gato, vocês sabem como é, né? Aham. Daí tá fingindo que não tá vendo, né? Só que eu meti a mão Gata aqui, na dele. ela já sumiu. Gata na E, dele. então, eu imaginaria Renato num apartamento no Rio. Acho que ele continuaria no Brasil. Um apartamento bem melhor do que aquele em que ele morava, que está vendo, inclusive, e por mais de 1 milhão, se não me engano, né? E acho que ele estaria com hábitos muito excêntricos para os dias de hoje, porque ele já tinha para aquela época, né? Do tipo coisas que comia e roupas que usava e até ouvir ópera, assim, já era uma coisa que para algumas pessoas era meio excêntrico. Então, e ele muito fiel ao que gostava, acho que ele manteria muitos desses hábitos e hoje ele teria que explicar isso para as pessoas. Comer iogurte, né? Uma coisa que ele tinha, né? Que ele falava que às vezes acordava, falava, quando vem alguém aqui em casa, né? Os namorados dele lá, não é que é namoro, né? A entrevista do Zeca Camargo ele falava isso, né? Não é que é uma paixão, é uma coisa de parar tudo e vamos agora assistir um filme e comer iogurte? Então ele tinha essas coisas assim bem peculiares e acho que com a história das redes sociais talvez ele estaria mostrando essas coisas no Instagram e isso geraria talvez muito engajamento até das pessoas tentarem especular sobre por que ele gostava daquelas coisas e ele explicaria. Então acho que ele seria uma figura muito excêntrica. Faria colaborações, composições de tempos em tempos. Os temas das letras talvez mudariam para como acompanhando as fases da vida que a gente passa, né? Você vai escrevendo sobre coisas diferentes, talvez estaria muito mais reflexivo sobre, enfim, talvez até sobre velhice, ele estaria idade, né? Falando nessa fase da vida, uma coisa meio Ventura do Los Hermanos, assim, sabe? Mas a grande dúvida que eu tenho é se ele teria encontrado um grande amor. Como que seria o Renato do plano afetivo a essa altura do campeonato? E é muito difícil de saber porque ele era muito instável nesse plano. Teve a história do Scott lá, mas eu nem sei se aquilo foi uma coisa mais intensa, se aquilo ele estaria até hoje chorando por causa do Scott. Não sei se era isso, né? Então, essa é a grande dúvida que eu tenho: se ele estaria com alguém, se ele teria casos esporádicos, namorados, enfim. Essa é uma dúvida que eu tenho. Acho que ele teria alguém para, tipo, secretário, alguma coisa assim, para cuidar das coisas dele, que acompanharia ele no dia a dia. Estou fazendo um exercício bem maluco aqui, né? Mas acho Sim. que esse seria o Renato hoje. E volta e meia seria chamado para comentar alguns assuntos e acho que se recusaria a fazer live e provavelmente reclamaria de algoritmos o tempo inteiro. Gente, eles deixam você burro. Acho que ele falaria esse tipo de coisa, assim, sabe? Não, eu entendi como eles funcionam. É incrível, vocês não acreditam, sabe? Acho que seria um pouco desse nível, assim. Então, isso, esse é o exercício. E agradecer o convite. Muito bom estar numa live com uma pessoa que abrilhanta tanto quanto foi a Cris Fuscaldo aqui, alguém que conhece do assunto, né? Levou o sarrafo. E é muito louco, eu estava vendo o documentário lá na Globoplay e várias pessoas disseram isso. Renato elevou o sarrafo. A galera de Brasília, não só gente de bandas, mas pessoas que conheceram ele, né? O Renato, a história dele ser culto, o Renato elevou o sarrafo. E aí a Cris elevou o sarrafo dessa live, tivemos que estar à altura dela, né, Sal? Eu não Então, tinha nem roupa para vir aqui hoje, para a Cris. então, muito obrigado e viva Renato Russo. E vamos torcer para o legado continuar. É isso. Eu só lembrei, eu queria ter falado, quando o Júlio falou, para a gente encerrar mesmo. O documentário é uma produção da Globo Brasília. Quem dirigiu foi o Daniel Zucco, que tinha um canal no YouTube onde ele passeava de carro com Fusquinha, com a galera que ele pegava. Sei. Como é que é o nome lá? A Minha Brasília. Minha Brasília. Não era um Fusca, era Brasília. Minha Brasília e tal. Ele que produziu e tudo. Não é aquele documentário lá da Globo, que a Globo estava fazendo e tal.
Não é? Esse é bem local da Globo Brasília. Eu queria ter falado, mas não tive oportunidade ali. Eu queria ouvir vocês, e foi o Daniel Zucco que dirigiu. Por isso que Então não passou. o outro continua engavetado, então. Continua engavetado, Por isso que nem passou, foi pouco divulgado, é só a galera que tem Globoplay que consegue acessar, porque está ali no catálogo. Para encerrar, eu procurei aqui, eu acho que foi o João, perguntou a nossa música favorita. Eu começo para sempre, Acrílico on Canvas. Eu amo. Júlio. Eu? Cara, Não, isso, a Cris primeiro. Essa é a pergunta mais difícil de todas, assim. Eu estava até agradecendo que ela não surgiu o melhor disco, a melhor música. Nossa, isso é muito difícil, porque eu tenho muitas músicas favoritas. O João perguntou. Na verdade, assim, quando me perguntam isso sobre Legião, quer dizer, sobre qualquer um, mas sobre Legião especificamente, eu meio que comecei a dizer que eu tenho uma música assim, que é mais do coração, não é minha favorita, ela é uma das favoritas, mas foi a música que me fez despertar para a Legião Urbana, porque eu sou nascida em 1980, então em 85 eu tinha 4 anos. Não posso dizer que eu vivi o lançamento da Legião, né? Não entendi nada, na verdade eu ouvi em rádio e tal. Né? E eu entendi a Legião quando, em algum momento da minha infância para a adolescência, aquela virada ali para pré-adolescência, eu ouvi Faroeste Caboclo e fiquei desnorteada com aquilo, porque, tipo, uma criança tentando acompanhar uma história de João de Santo Cristo, bizarra a história, né? E que, não sei, que pesada, ao mesmo tempo escrita, e eu sempre gostei. Meu pai contava muita história pra gente, historinha. Eu escrevo histórias, né? Ser biógrafa é contar histórias. Eu uso a minha coisa de biógrafa, inclusive, para contar histórias de casais que às vezes me chamam para fazer um texto para o casamento deles. Eu tenho essa coisa de contar história muito forte, desde novinho. Eu tenho textos de quando eu tinha 10 anos de idade da escola, que tem início, meio e fim, historinha contadinha, que eu inventei, que eu criei. Então, quando eu vi Legião Faroeste Caboclo, eu achei aquilo uma loucura, né? Tipo, isso é uma música ou é uma história, né? E depois virou filme, né? Então, acabou virando uma música favorita durante um tempo. Depois, por enquanto, eu amo. Fábrica, eu amo. Quase Sem Querer, eu amo. Tá roubando, era uma. Então, a parada é essa. A parada é que gostar, eu gosto de várias, mas essa Faroeste, ela é a música que me despertou para a Legião Urbana. Né? E aí, abriu o caminho para mim. Eu acho que assim o Renato tem versos e às vezes estrofes que daria para separar. Acho que isso é uma característica dele. Eu poderia elencar várias. Disco eu não tenho nenhum. Eu já escuto Legião há tanto tempo que acho que hoje eu já vejo a obra meio que como um todo, assim. Mas música, eu acho que não é nem a letra, tá? Melhor, assim. Mas a minha preferida sempre vai ser Metal Contra as Nuvens. É lindo também. Mandaram bem. Vou encerrando com um comentário do Juscelino e já intimando ele para ele não fugir e participar de uma live aqui com a gente, no Pitadas do Sal. O Juscelino está falando: Júlio, o seu canal é a alegria dos meus finais de semana. Cris, os livros dos mutantes, da Legião e do Belchior me ensinaram muito. Parabéns para mim. Renato vive, força sempre. Me despeço de vocês offline. Beijos a todos. Renato vive, Cazuza vive e viva a música brasileira.